Fala, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje a gente vai fazer a especialidade de Ordem Unida. Partiu? Vamos lá. Primeiro detalhe, explicar pelo menos 5 objetivos da Ordem Unida. Primeiro, disciplina. Segundo, autocontrole. Terceiro, senso de grupo. Quarto, autoestima. E quinto, desenvolvimento físico. Então, 5 objetivos da Ordem Unida. Vamos em frente. Definir formação. Então, o que é formação? Quando o grupo está formado em fileiras ou em colunas. Por exemplo, formação por unidade. Os capitões eles assumem as unidades, ou seja, a sua unidade ali e o capitão à frente, tá bom? Linha. Quando todos os desbravadores são colocados lado a lado, beleza? Lado a lado. Fila ou fileira, quando os desbravadores são colocados lado a lado, tendo todos à frente para o mesmo ponto. Ou seja, linha e fila elas são parecidas, tá? Só que todos eles na fila, né, estão voltados para o mesmo ponto, beleza? Essa é a única diferença em especial entre os dois. Vamos lá. Distância. Espaço estipulado através do ato de cobrir, tanto para a frente como para o lado, que distancia e alinha as colunas e fileiras, beleza? Então, essa é a distância. Você pode ver ali também, né, no exemplo na figura ao lado. Intervalo é o espaço entre dois desbravadores colocados na mesma fileira, ou seja, um do lado do outro. Este é o espaço. Normalmente, quando você testa de fila, né, de linha na verdade, você vai acabar cobrindo para o lado, né? Então, essa é basicamente o intervalo, beleza? Coluna, quando os desbravadores estão colocados um atrás do outro, ou seja, a partir ali de um cobrir, né, você está montando a sua coluna, claro, indo na linha de coluna, na verdade, né? Vamos em frente. Alinhamento é a disposição cujo elementos, homens, frações ou viaturas ou desbravadores, claro, né, ficam em linha reta, voltados para a mesma frente, de modo que um elemento fique exatamente ao lado do outro. Ou seja, alinhamento ali é a figura, tá bom? Cobertura é o espaço entre dois desbravadores onde um está atrás do outro. Serra-fila é o graduado colocado, né, no caso um líder, pode ser no caso o conselheiro ali de unidade, né, a retaguarda de uma tropa, com a missão de cuidar da correção da marcha e dos movimentos, de exigir que todos se conservem nos respectivos lugares e de zelar pela disciplina. Por isso, normalmente eles colocam um líder ali, normalmente fica na posição de cauda, tá bom? Daqui a pouco você vai ver o que é cauda. Homem base, desbravador base para todos os comandos de Ordem Unida. Esse é o testa da coluna da direita. Dá uma olhadinha ali na figura, tá bom? E o desbravador, então, né, o homem base, ele está ali na coluna base, que é a próxima, que é o Kali, né? É aquela pela qual as demais unidades regulam a marcha ou o alinhamento por intermédio de seus comandantes ou de seus homens base, né? Desbravador base. Testa, os desbravadores que estão na primeira fila, tá bom? Então, os desbravadores que estão na primeira fila, todos eles são testa. Cauda, o último desbravador ou última fileira de desbravadores de uma formação, tá bom? Frente é a fileira testa ou fileira da frente formada por todos os testas, tá bom? Vem em frente. Cobrir, estando em fileira atrás de um desbravador, estende o braço esquerdo para frente ou com a palma da mão voltada para baixo, até tocar levemente o ombro do companheiro à frente. Então você não precisa colocar a sua palma da mão em cima do ombro. É você conseguir uma distância razoável ali do companheiro da sua frente, ou se você estiver, né, como testa, você vai colocar o seu braço para o lado esquerdo, sempre o braço esquerdo, tá bom? Então,
É isso que diz, ó. Até tocar levemente o ombro do companheiro que está à sua esquerda. Explique o que é cadência. Então, é o sincronismo do grupo ao realizar todos os comandos ao mesmo tempo, não relaxando as posições, mantendo a formação e a disciplina da formação. Então, essa é a cadência. Todos iguais, como você vê ali no videozinho ao lado, tá bom? Ou vídeo aqui abaixo. Descreva os 4 tipos de passos a seguir e saber executar corretamente todos eles. Então, o primeiro passo é o passo estrada. Então, é um passo sem cadência, em que não há obrigação de conservar a mesma atitude do passo sem cadência, ou seja, é uma caminhada, tá bom? O passo sem cadência. Nesse daqui é um passo que você vai andar quase marchando, mas de uma forma muito mais tranquila, tá bom? Espero que você tenha me entendido. Mas deve-se manter seu lugar em forma e a regularidade da marcha. Passo ordinário é o passo com cadência, ou é a marcha, não é? Em ritmo de passo normal. Com a mão espalmada, os pés devem bater no chão com a mesma força. Cabeça reta, com o olhar sempre para frente. O braço acompanha o movimento do corpo. Ou seja, você vai estar marchando e, claro, mão espalmada e por aí vai. Claro que eu parecia um robozinho aqui, mas você já entendeu qual é a ideia. Passo acelerado é o passo executado com a extensão de 75 a 80 centímetros, conforme o terreno, numa cadência de 180 passos por minuto, ou seja, é um passo bem rápido mesmo, como diz o nome. E o sem cadência, né? O desbravador anda de forma normal, mas mantendo a distância e o alinhamento, ou seja, é aquela caminhada regular. Quinto, saber quais são as 3 etapas da voz de comando. Então, primeiro, voz de advertência, né? É um alerta que se deve dar ao clube, ou seja, quando o instrutor é dizer atenção clube, e aí todo mundo tem que ficar esperto, né? Segundo, o comando, ele tem a finalidade de indicar o movimento a ser realizado pelo clube. Por exemplo, direita ou esquerda, meia volta. Claro, sempre dando um comando firme, quem é instrutor. Senão se você der um comando muito fraco, o desbravador lá da cauda, às vezes não vai escutar, ou você como instrutor ali, não está motivando o seu desbravador a fazer a ordem correta. Você tem que ter voz de comando, beleza? E por fim, né, voz de execução. Tem por finalidade determinar o exato momento em que o movimento deve começar ou cessar. Por exemplo, o volver, ou seja, você pode fazer os 3 rapidamente. Atenção, clube! Direita, volver! E aí, o desbravador, no exato momento do volver, vai fazer a ordem, beleza? Próximo. Explicar com detalhes a execução dos seguintes comandos. Descansar, ou seja, o descansar, o desbravador normalmente vai estar em sentido, né, ou firmes, depende da primeira ordem que foi dada. E o desbravador ele vai abrir a perna esquerda, né, e vai empunhar a mão assim nas costas, tá bom? Mão direita fechada e a esquerda segurando o punho, beleza? Frente para a direita, frente para a esquerda, frente para a retaguarda, em descansar. O desbravador ele vai dar um salto para o lado que foi dado a ordem e quando tocar os pés no chão, vai dar um rá. Para que serve isso, né? Serve também para ajudar os outros desbravadores a manter um ritmo de marcha, cadência, tá bom? Claro que nesse momento você não vai estar marchando, né? Mas sim vai manter uma cadência do clube de fazer todos essa execução ao mesmo tempo, tá bom? Sentido. Se você está em descansar, né? Você vai voltar a sua perna esquerda ao pé perto da direita, vai deixar os pés ali no famoso 5 para as 2, né? Ou 10 para as 2, né? Que é o pezinho em um Vzinho, para que te ajude no equilíbrio, né? E as mãos vão ficar espalmadas ao lado da coxa. Depende muito do tamanho do braço seu também, tá? Porque às vezes o desbravador pode ficar uma xicrinha, né? E aí não é legal, tá? Mas sempre fazendo as mãos assim, tá bom?
Não é no Maranata, tá? Mas é deixar assim. Cobrir. O cobrir, você já vai estar em sentido, né? E aí vai levantar o seu braço e vai tocar basicamente com o seu dedo maior ali no ombro do seu companheiro, tá bom? Não precisa apoiar, é só tocar para você manter uma distância legal entre eles. E aí, né, temos, claro, você vai dar o firme, né, aqui não pede, mas sempre lembrando que sentido você dá em descansar e firme você dá após o cobrir, ou seja, se o instrutor pegar e você estiver lá em cobrir e ele falar sentido, é a ordem errada. E aí ele teria que falar última forma, tá bom? E depois ele vai falar o quê? Firmes. E aí você vai firmar e vai voltar na sua posição de sentido, só que firmes. A ordem é diferente. Esquerda, direita e meia volta volver. Nesses passos, né, nesta execução, normalmente tem muitos desbravadores que têm o costume de levantar a perna, né, levantar um pouco os pés. E da posição é basicamente fazer aqui e outro aqui, né? E aí faz o giro, tá bom? Às vezes, vocês vão ver um videozinho daqui a pouco que vocês vão entender melhor, tá bom? Como normalmente muitos desbravadores fazem essa execução. E aí, claro, esquerda volver, vai para a esquerda, direita volver, vai para a direita, e meia volta volver, sempre a mesma coisa do frente, tá bom? Para a retaguarda, você sempre vai pela sua esquerda, tá bom? Vai fazer o giro para a esquerda. Sentado e de pé 2. E aí, normalmente, claro, vai dar a ordem, né? Sentado 2. E aí, normalmente, o desbravador vai falar 3, 4 e senta. Tem muita gente que senta, sabe aquela posição borboleta? Que você coloca uma perna sobre a outra aqui e senta? Então, tem gente que consegue. E tem gente que não consegue também. Porque o de pé 1, 2, normalmente tem gente que consegue fazer sem colocar as mãos no chão. Tá bom? Ou seja, você vai estar aqui e aí vai subir. Beleza? É difícil? Depende. Tem que treinar um pouquinho, tá bom? Mas tem gente que coloca a mão no chão ali para se levantar, não tem problema também. Perfilar é a mesma coisa que a tensão, tá bom? Então, perfilar, você vai formar a sua fila ali, a sua unidade, tá bom? E última forma, como eu já falei ali, né? Se o instrutor der uma ordem errada ou ele quer que volte na última forma lá que vocês já estavam, ele vai dar este comando, tá bom? Então, última forma é só voltar à forma que você estava anteriormente. Se o instrutor deu a ordem errada, você vai permanecer na sua forma, beleza? Vamos lá. Executar corretamente os seguintes movimentos. A pé firme. Então, atenção, sentido, cobrir, firme, direita volver, olhar à direita, olhar à esquerda. Esse olhar à direita e esse olhar à esquerda, normalmente você vai estar ali em marcha, né? Ou, no caso aqui, você está em pé firme. Então, você está em sentido ou firmes, né? E aí, olhar à direita, olhar à esquerda, né? Você só vai virar o seu pescoço para o lado ou para o outro. Claro, não vai existir, né, um virar a retaguarda do pescoço, senão você não é uma coruja, né? Olhar para frente, claro. Se você vai estar olhando para um lado, você vai continuar parado. E aí o instrutor vai ter que dar o olhar para frente, senão você vai ficar olhando para o lado que ele falou, tá bom? Então, esquerda volver, meia volta volver, sem intervalo cobrir. E aí, esse sem intervalo cobrir, claro, é uma distância mínima que você vai fazer entre você e o seu companheiro da frente, se você vai cobrir, né? Tem gente que usa assim, né, para fazer uma diferença pequenininha. Ou tem gente que faz um espaço pequenininho mesmo, tá bom? O intervalo é mínimo. É quase uma fila bem juntinha. Firme, né? Você já vai estar lá em cobrir. Firme, né? Descansar. Frente para a retaguarda, frente para a esquerda, frente para a direita, fora de forma. O fora de forma, normalmente você vai estar em descansar e ele vai dar o fora de forma instrutor. Fora de forma, vai dar um grito de ordem, né? E aí você vai ficar em sentido e aí ele vai dar o marcha e você rompe com a sua perna esquerda, beleza?
E a vontade e a atenção. A vontade, basicamente você vai permanecer com os seus pés fixos, tá bom? Claro, o direito você vai permanecer fixo mesmo, tá bom? O esquerdo você pode movimentar para onde você quiser, mas só que não é ideal você ficar se movimentando muito, né? Porque você vai estar com uma perna fixa ali. E aí a atenção, né? Normalmente você volta já em descansar, na posição de descansar. Beleza? Executar corretamente os seguintes movimentos em deslocamento. Claro, só lembrando que eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, né? Um vídeo mostrando essas execuções, tá bom? Ordinário, marche, claro. Ordinário, normalmente a pessoa vai abrir um pouquinho aqui e marche. E começa a romper o passo com a perna esquerda, tá bom? Alto. Normalmente o instrutor vai dar o alto, você vai fazer na sua mente. Você faz 1, 2, bate. Parou, entendeu? Você vai estar marchando e aí vai parar. Dependendo de onde que o instrutor der o pé, tá bom? Porque você vai estar marchando, tá? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí ele deu alto na esquerda. Então, 1, 2, 3 e para. Beleza? Se ele der na direita, que às vezes tem instrutor que dá, você vai fazer 1, 2, tá bom? Então, tá, pá, 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 alto. 1, 2, 3, pá. Entendeu? É ruim até fazer, tá bom? Mas acontece. Marcar passo, você vai abrir a asinha, basicamente, e começa a marcar passo. Vou mostrar no vídeo também para vocês. Começa a marchar com a perna esquerda, tá bom? Só que você não vai se movimentar para frente nem para trás. Em frente. E aí, o em frente você vai começar a marchar, beleza? Conversão à direita e conversão à esquerda. Por que eu coloquei aqui, né, um Uzinho de ponta cabeça? Porque o conversão, você vai estar marchando, tá bom? E aí, o conversão você vai fazer basicamente dependendo, por exemplo, se for o conversão à direita, você vai dar um passo à frente, um passo para a sua direita, um passo para a sua direita e você vai marchar de novo, entendeu? E conversão à esquerda é mais ou menos isso também, tá bom? Então por isso que tem um Uzinho ali, fica mais fácil da gente entender. E aí tem o em direção à direita ou em direção à esquerda, marche. O instrutor vai falar então, você vai estar marchando, né? E ele vai falar em direção à direita. E aí o desbravador vai começar a marchar assim, ó, vai virandinho pouco a pouco, tá? Quem estiver na coluna base vai andar menos, tá bom? Claro, se for no caso da direita. Se for na esquerda, coluna base vai ser do outro lado, tá bom? Vai andar, vai marchar, vai ficar marcando de passo até que o instrutor pegue e fale, marche. E aí você marcha para a direção, tá bom? Parece ser complicado? Um pouquinho, mas é bem legal também na execução de movimento com deslocamento. Olhar à direita, olhar à frente, olhar à esquerda, a mesma coisa de a passos firmes. Você vai estar marchando e vai olhar para o lado que o instrutor mandar. Olhar à direita, para. Olhar à frente, voltei, beleza? Direita volver, esquerda volver, meia volta volver. A mesma coisa. Claro, você vai estar marchando, então direita volver, você vai basicamente dar um passo à frente, vai fazer o seu direita volver e vai marchar rumo à sua direita então, tá bom? E por aí vai. A mesma coisa do meia volta volver. Você vai acabar dando um passo à frente, tá? Vai romper esse passo então, tá? E aí vai fazer o giro e voltou. Vamos lá? Trocar passo. Esse é bem interessante. Por quê? Às vezes, um desbravador ou desbravadora, ou quem está ali na marcha, pode ser um conselheiro, claro, está marchando e de repente ele nota que a fileira ou a coluna base, ela está rompendo num tempo diferente do seu. Por exemplo, ela está batendo ali à esquerda e você está batendo com a direita, no mesmo momento. E aí você troca o passo, basicamente você dá um pulinho e consegue acertar o seu passo para que você marche juntamente com a coluna base, beleza? É por aí o
o trocar passo. E o alto, né? A mesma coisa, você está marchando ali, parece que tem o B e o P é o alto, então é a mesma coisa. Você está marchando, o instrutor vai dar o alto, né? E aí você vai fazer o 1, 2, 3 ou 1, 2, alto. Parou, beleza? E 5 passos em frente, marche. É uma forma muito mais prática de você marchar. Por quê? E o ideal aqui, o ideal não, a ordem é sempre passos ímpares, tá bom? Ou seja, 1 passo em frente, 3 passos em frente, 5 passos em frente, 7 passos, 9, 21 passos em frente. Sempre número ímpar. Quando o instrutor der uma ordem com número par, é ordem errada, beleza? Claro, se for numa evolução, aí é outra história. Mas, no movimento de deslocamento, tá? O instrutor tem que dar números ímpares. Marcar! Pá! Meia volta! Correr! Descansa! Frente pra direita! Frente pra esquerda! Frente pra retaguarda! Sentido! Sentido! Explicar e demonstrar como usar e exibir, cuidar da bandeira nacional, incluindo como dobrá-la adequadamente. Tá. Primeiro detalhe, então. Você nunca deve deixar a bandeira tocar o chão. E aqui vem a ordem básica das bandeiras. Se você tem 3 bandeiras para apresentar no clube, né? A primeira bandeira nacional, se você tiver a bandeira nacional, sempre é por ordem de importância, tá bom? Então, no caso aqui eu tenho a bandeira do Brasil, a bandeira do Clube de Desbravadores e tenho a bandeira, por exemplo, aqui de um clube de desbravadores, tá bom? Um clube, o seu clube, tá bom? No caso seria esse tipo de posicionamento de bandeira. Se tivesse uma bandeira do estado e da cidade, 5 bandeiras aqui. Aqui eu tenho um exemplo com 4, mas com 5 bandeiras, basicamente você colocaria do Brasil no meio, ao seu lado aqui, na direita, tá bom? Perdão. Se você estiver posicionando de frente para o pessoal, tá bom? Mas vamos colocar que você está posicionando então a bandeira nacional para a sua frente, tá bom? Então, aqui a bandeira nacional, aqui a bandeira do estado, aqui da cidade, aqui, no caso, na quarta posição ali, a do Clube dos Desbravadores e por último a do clube seu, beleza? E aqui tem a posição também com 4 bandeiras, tá? Então, do Brasil, ao seu lado temos então, aqui eu coloquei a do Paraná,
depois vem a do Desbravadores e depois vem a do clube normal. E aí, para você dobrar a bandeira inteira, você começa a dobrar ela a partir ali de cima, então. E, claro, você não vai dobrar ela ao meio, você vai dobrar até onde começa o globo ali. Pode ver, ó, temos o globo, né? Primeira parte, a linha, e aí você dobra de baixo para cima e vai ficar naquela forma ali, né? E aí você vai dobrar novamente, né, a bandeira, e ela vai fechar e por fim vai ficar naquela posição ali. Então, desbravador, desbravadora, espero que eu tenha te ajudado. Então, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Falou!